Rakataya chouria badarabas. Uai chekestiarabada. Quando a glória é para Ele, Ele se move. Aleluia. A paz do Senhor aos irmãos. Quero mais uma vez louvar a Deus por estar aqui no meio de vocês. Exaltar ao Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa. É uma honra muito grande poder ministrar a palavra ontem, ministrar a palavra hoje. Obrigado, pastor Carlinhos, de todo o coração. Obrigado, irmã Ivani, pelo convite. Obrigado a todas as irmãs que estão maravilhosas, amém? Fardadas, maravilhosas. Obrigado a todos os pastores, todos os obreiros, todos os componentes da diretoria da igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Eu quero dizer rapidamente que cada dia que eu venho João Molevade eu gosto mais. E eu estava ali pensando como Deus tem sido bom comigo quando eu visito vocês, pastor. Lembrei que estive aqui com o pastor Sander Yoguchi e Deus falou comigo de maneira poderosa. Estive aqui com o missionário Gessé e Deus tratou comigo de maneira poderosa. Hoje eu acordei muito feliz. Porque ontem o culto foi uma bênção. Quem estava aqui ontem? Foi uma bênção, amém? Amém. Aí eu acordei e falei, Jesus, hoje o culto é no mesmo lugar, com o mesmo povo e com o mesmo Jesus. Então o culto vai ser uma bênção de novo. Fiquei muito feliz. E está sendo gostoso demais. Pastor Esteves está aqui, junto ao seu lado, ouvindo o Senhor cantar essas letras que falam ao nosso coração. Nós somos gratos a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Cantares. Nós vamos ler o capítulo 2. Cantares, ou quem sabe a sua Bíblia está posto Cântico dos Cânticos. Capítulo 2. Nós vamos ler o 2. Mas eu gosto sempre de explicar que para ler Cantares, você precisa entender que não é apenas uma conversa de Salomão e Sulamita. É palavra profética sobre o relacionamento de Cristo e a igreja. Tudo que nós vamos ler em Cantares diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo como igreja. O pastor Esteves estava cantando e ele estava dizendo da cor da igreja. Quanto se lembra qual é a cor da igreja? Qual a cor que ele falou? Ela é morena. Vamos ler isso rapidinho, já que você está com a sua Bíblia aberta? Olha o capítulo de número 1, verso de número 6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. A sulamita amada trabalhava debaixo do sol, e é por isso que o escrito é: não olheis para eu ser morena. Ela está dizendo para o noivo, não se importe por eu estar bronzeada. É o que ela está dizendo. Então todo o diálogo de Cantares é maravilhoso, porque você consegue ver a igreja falando com o noivo e o noivo falando com a igreja. Quantos podem glorificar a Deus pelo livro dos Cantares? Capítulo de número 2, eu quero ler a partir do verso de número 8. Cantares 2, a partir do verso de número 8. Quem está pronto para ler, acompanhando comigo, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou
ao filho do curso: eis que está de trás da nossa parede. Diga comigo: de trás da parede. Eis que está olhando pelas janelas. Diga comigo: olhando pelas janelas. Eis que está reluzindo pelas grades. Diga comigo: reluzindo pelas grades. De trás da parede, olhando pela janela, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos. Repita comigo: a figueira já deu os seus figuinhos. E as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. A tua voz é doce, e a tua face aprazível. Curva a sua cabeça comigo. Ore por você nesse instante. A palavra de Deus é um segredo. Jesus falava por parábolas. E um dia os discípulos disseram: Jesus, por que é que o Senhor fala por parábolas? E Jesus disse assim: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, a eles não é dado. Os mistérios do reino de Deus não é para todo mundo. Não é todo mundo que entende os mistérios do reino de Deus. É uma palavra só. Alguém vai sair daqui entendendo os mistérios. Talvez alguém saia daqui sem entender os mistérios. Então curva a sua cabeça nesse instante e comece a orar. Diga: Pai, eu quero entender os seus mistérios. Eu quero entender a sua palavra. Pai, a palavra que é viva e eficaz, crava ela em mim hoje de novo. Todo empecilho contra o entendimento da palavra, nós desfazemos agora pelo poderoso nome de Jesus. Todo levante no mundo espiritual contra a compreensão da palavra, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos os comichões nos ouvidos. Nós repreendemos os corações insensíveis. Nós repreendemos toda e qualquer distração. Em nome de Jesus. Vem sobre nós com a tua palavra, Espírito. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Glorificando, exaltando, bendizendo ao nosso Deus. Meus irmãos, coisa maravilhosa é esse texto. Eu amo pensar em todo Cantares e ler todo Cantares, entendendo a maneira que Cristo se relaciona com a sua igreja. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo de número 5, ele instrui os Efésios sobre alguns deveres domésticos. Eu amo isso, porque a carta de Efésios, ela é
profundamente espiritual. Se você ler a carta dos Efésios, você vai ver que o Senhor está falando sobre o nosso posicionamento em Cristo. Se você ler o capítulo 6, por exemplo, você vai ver que o Senhor, através de Paulo, está falando sobre batalha espiritual. Ele diz, olha, a sua luta não é contra carne nem sangue, ou seja, a sua luta não é contra seres humanos. A sua luta não é contra seres humanos, é isso que Paulo está dizendo. Diga para quem está ao seu lado, a sua luta, meu irmão, não é contra mim. Diga, a sua luta também não é contra você. Paulo fala isso em Efésios capítulo de número 6. Ele diz, olha, a vossa luta, a vossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a carta de Efésios, ela é extremamente espiritual, ela é de um peso espiritual, de uma relevância espiritual muito grande. Mas no capítulo de número 5, Paulo introduz assuntos domésticos. Ele diz, olha, filhos, obedecei os vossos pais. Pais, não ireis os vossos filhos. Ele diz sobre empregados, servos e senhores. E aí ele começa a tratar sobre o casamento. E quando Paulo começa a tratar sobre o casamento, no meio desse assunto, ele recebe uma revelação de Deus, que é maravilhosa. No capítulo de número 5, ele diz assim, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos esposos, como a igreja se sujeita a Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Quem é o dono da igreja, irmãos? É Cristo. Esse hino foi tremendo. Ele diz, olha, vós maridos, se sacrificai pelas vossas esposas, como Cristo se sacrifica pela igreja. Ele diz, olha, amem as vossas esposas como Cristo amou a e... Quando Paulo está falando sobre casamento, sobre os deveres domésticos na carta de Éfeso, tem uma expressão dele que é maravilhosa. Ele disse assim, ó, grande é esse mistério. Digo, porém, de Cristo e a igreja. Irmãos, eu estava lendo o Efésios e eu estava passando por essa parte. E aí, de repente eu li isso. Grande é esse mistério. Digo, porém, de Cristo e a igreja. E eu digo, calma aí. Eu continuei lendo e não consegui mais prestar atenção em nada. Eu voltei e li de novo. Grande é esse mistério. Digo, porém, de Cristo e a igreja. Eu olhei e fiquei, que mistério é esse? Fechei a Bíblia, não consegui entender, pastor Ivanildo. E fui tentar seguir o dia. E parece que a cada passo que eu dava, eu ouvia Paulo dizendo, grande é esse mistério. Digo, porém, de Cristo à igreja. Eu falei, tem algum mistério aqui. Eu fui orar, meus irmãos. E o Senhor me levou a um lugar extraordinário na sua palavra. Um lugar que todos nós precisamos estar. O lugar da intimidade com Deus. Quantos querem ser íntimos de Deus aqui? Levante a mão. Antes de eu seguir, eu preciso contar a vocês um testemunho. O pastor Esteves disse ontem que me viu pequenininho. Eu sempre digo que isso não mudou muito, porque eu não cresci muito. Mas, meus irmãos, eu nasci na igreja. Sou filho do pastor de Vinagre. Todavia, eu demorei muito para encontrar Jesus. Eu queria ter encontrado Jesus antes. Com 11 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, desci as águas. Já tinha promessa de Deus sobre a minha vida. Sempre fui pentecostal, não é? Se você entrar lá no meu Instagram, tem uma profecia do pastor Luiz Antônio sobre a minha vida. Quando eu era um risco na terra. Mas eu demorei muito para encontrar Jesus. A minha vida cristã foi sendo empurrada da barriga, sabe? Foi lindo. Me
acostumei com a igreja. Meu pai pastor. Eu nasci debaixo do púlpito praticamente. Pastor congregou em 9 igrejas. Pastoreou 9 igrejas antes de assumir a presidência do campo. E eu estava lá com ele. Sabia cantar os hinos de cor. Quando eu tinha 13 anos, eu já sabia dar a bênção apostólica. Outro dia eu fiquei indignado, que tinha um obreiro meu que não sabia, pastor. Eu falei, rapaz, com 13 anos eu sabia dar a bênção apostólica. Os hinos da harpa, aprendi a cantar de cor muito rápido. A liturgia do culto, eu podia dirigir qualquer culto ainda sendo um adolescente. Mas eu demorei muito tempo para encontrar Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu demorei muito tempo para encontrar Jesus. Estar nesse ambiente é maravilhoso. Rever os irmãos. Estamos em família. Mas eu preciso dizer a vocês de maneira direta nessa noite. Nada se compara ao encontro pessoal com Jesus. E um dia eu me indignei com isso. Eu digo, Jesus, eu não quero ser crente assim não. Não. Não quero mais seguir desse jeito, pô. Eu tive uma conversa séria com Jesus. Você já teve alguma conversa séria com Jesus? Irmãos, eu resolvi ter uma conversa séria com Jesus. Eu disse, Pai, eu preciso da sua presença de verdade. Eu preciso da sua presença na minha vida. Não consigo mais seguir assim, sentindo quando os outros sentem, vendo todo mundo ser cheio sem viver isso na minha vida. Eu não quero mais isso. Deixa eu dizer algo a você. O ritmo da sua vida espiritual depende de uma conversa séria com Jesus. E Jesus começou a se revelar. Queridos irmãos, a minha vida mudou depois daquele dia. Nunca mais eu fui o mesmo. E de lá para cá, Ele continua me mudando, me transformando. E a presença dEle me cerca. Um dia, eu estava trabalhando, posso contar o testemunho aqui, pastor Carlos? Um dia eu estava trabalhando lá no Mato Grosso do Sul. A gente mexe com gado. Esse dia me marcou muito, porque era tarde da noite na fazenda. E eu estava muito envolvido naquilo. Sabe quando você se dedica ao seu negócio e você quer ver crescer? Eu estava desse jeito. Eu estava ali, eu só pensava em boi, em boi, em boi, em boi. E curral, e boi, e arroba. A minha vida era essa. Mas Jesus me encontrou. E nós acabamos de construir um confinamento. Eu saí dali e falei, eu não vou ficar aqui mais não, eu vou embora. Me gerou uma inquietude para ir embora, ver minha esposa, ver minha filhinha. Eu ia ter que ficar mais um dia lá. Eu falei, eu vou embora, é agora. Era 10 horas da noite, eu entrei no meu carro e peguei a estrada e comecei a rumar para minha casa. Mas eu comecei a adorar a Deus no caminho. Me deu uma vontade de adorar a Deus, pastor Esteves, que eu não conseguia ficar quieto. Eu liguei o rádio e comecei a louvar. Meus irmãos, de repente a presença de Deus veio com peso sobre aquele carro. E eu ouvi a voz de Deus ecoando. E Deus falou comigo assim, Murilo. Eu levei um susto, parei o carro. E Deus falou assim, eu te chamei para cuidar de ovelhas. Não foi para você cuidar de boi. Irmãos, eu estacionei o carro e não conseguia mais seguir viagem. Demorei para me recompor. É a vida muito boa, muito confortável, tudo bom. Cheguei em casa, casona. Falei com a minha esposa, falei, B, eu acho que a gente vai voltar para São Paulo. Ela falou assim, seu pai ligou?
Eu falei assim: não, foi Deus que falou comigo. Irmãos, era sexta-feira à noite. Sábado de manhã eu estou almoçando. De repente meu pai liga numa reunião online. Quando eu entro, está a diretoria toda da igreja reunida, pastor Carlos. E ele disse assim: meu filho, eu não sei nem como te dizer isso. Porque ele sabia da minha vida e do meu foco, não é? Ele está me ligando, mas está dizendo: Murilo só pensa em boi, só pensa em gado. Mas ele me disse assim: meu filho, eu não sei nem como te dizer isso, mas nós precisamos de um obreiro em Indaiatuba, que fica perto de São Paulo. E essa diretoria toda me insistiu para te ligar, porque eles disseram que você é o homem para aquela igreja. Aí eu disse assim: amém, pai, eu vou. Amanhã eu estou indo para aí. Ele disse: o que aconteceu? Eu contei, falei: Jesus falou comigo ontem. A minha vida mudou. Hoje eu sou honrado, irmãos, por pastorear uma igreja linda, maravilhosa. E o Senhor continua falando. Nosso Deus ainda fala. Se você não tem ouvido a voz de Deus, o problema está no seu ouvido, não está na boca dele. Ei, ele ainda fala. A verdade é que depois que nós ingressamos em um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, nada mais importa. Quando nós decidimos viver um relacionamento pessoal com Deus, isso nos consome. O que precisa nos mover ainda é o amor pelo nosso Jesus. Nada mais importa, tudo que importa é ouvir a Ele, é estar com Ele, é abraçar Ele, é sentir a presença dEle. Eu vou continuar, mas eu preciso fazer algo aqui. Levante a sua mão comigo. Eu não sei há quanto tempo faz que você não sente um renovo, a presença de Deus, mas nesta noite eu profetizo sobre a sua vida. Há um divisor de águas sendo traçado por Deus aqui. Você vai voltar a ter intimidade com Ele. Você vai voltar a sentir a presença. Você vai voltar a ouvir a voz dEle. Tudo que Deus programou para nós foi um relacionamento íntimo. O plano de Deus para cada homem na terra passa por um relacionamento íntimo. Foi cantado tanta coisa linda aqui nessa noite, e eu nem lembro o hino que o grupo de louvor cantou, mas alguém disse assim: Deus tem saudade da sua voz. Isso é verdade. Nosso Deus tem prazer em ouvir a nossa voz. Nosso Deus tem prazer em nos abraçar. Nosso Deus tem prazer em nos visitar. Nosso Deus tem prazer em nos consolar. O Senhor cria o homem. Eu acho isso tremendo, porque Ele disse assim: façamos o homem a nossa. E quem já viu uma foto de Deus? Tem não. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem. Deus ali está falando, Matterson, da nossa estrutura. Ele está dizendo: façamos o homem um espírito. E eu amo Provérbios capítulo de número 8, do verso de número 13 ao verso de número 31, porque o escritor deixa claro que o Espírito estava com Deus. Ele diz assim: antes da fundação do mundo, antes da formação do pó da terra, a sabedoria falando, eu estava com Deus, e eram as minhas delícias na sua presença. Aí ele diz assim, ó:
junto com os filhos dos homens. Então, antes da formação do pó da terra, nós já estávamos com Deus. Em espírito. Diga comigo, eu sou um espírito. Habito num corpo e possuo uma alma. Em espírito nós estávamos com Deus antes de vir à terra. O que é que Deus faz com Adão? Ele forma o corpo. E ele pega esse espírito que já estava criado e coloca dentro desse corpo formado. Gênesis 1:27, homem criado como espírito. Gênesis 2:7, homem formado do pó da terra. Deus pega o homem que está criado, já com ele, vivendo as suas delícias, e coloca nesse homem recém-formado. Agora, o salmista fala algo tremendo. No Salmo de número 139. Ele diz assim, ó: o Senhor entreteceu-me no ventre da minha mãe. Sabe o que é entreteceu-me? Isso que Deus faz, você não sabia ainda. Deus costura. Cadê as irmãs que costuram aqui? Deus costura também, irmã, não é só a senhora não. A Bíblia diz, o salmista, ele entreteceu-me ainda no ventre da minha mãe. O que Deus faz ainda no ventre? Quando alguém nasce com o narizinho do pai, com o olho da mãe, não é assim? Com a cor da família. Mas dentro é Deus purinho. Faz assim comigo. Dentro é Deus purinho. O salmista diz, ele entreteceu-me no ventre da minha mãe. O corpo ainda está no ventre. E Deus vem e faz uma costura perfeita. Ninguém acha onde ele costurou, mas ele faz uma costura perfeita. A Bíblia diz que só a palavra acha esse lugar. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. É como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Médico nenhum acha esse lugar. Doutor nenhum acha esse lugar. Alguém faz cirurgia não acha esse lugar. Mas Deus sabe onde é esse lugar. A palavra encontra. O salmista diz, ele me costurou quando eu estava no ventre da minha mãe. O que é isso? É Deus trazendo o espírito e dizendo, vai. Mas antes de nascer, você já estava com Deus. Quantos quer glorificar a Deus por essa noite? É por isso que de vez em quando um crente diz assim, que saudade que eu estou do céu. É porque você veio de lá. Você estava lá. É por isso que de repente, quando alguém aceita Jesus, como aconteceu ontem, essa pessoa vem chorando. Porque esse choro é o choro de um reencontro. A alma diz, você estava com ele, agora vai estar de novo. Você falava com ele, agora vai falar de novo. Você sentia ele, agora vai sentir de novo. E agora nós estamos aqui. E alguém diz, estamos só. Lembra das palavras de Jesus? Ele diz assim, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro igual a mim. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Nós estávamos com ele, agora estamos aqui. E aqui tem ele também. Quem já sentiu ele nessa noite? O Espírito Santo andando no nosso meio, consolando os corações, levando paz a quem precisa de paz, levando alegria a quem precisa de alegria, levando comunicação a quem aguarda a resposta. É o Espírito Santo de Deus que trabalha, que se move, que faz. E aí eu acho tremendo Apocalipse capítulo de número 22. Porque a Bíblia diz que lá, quando nós dissermos valeu a pena, é porque nós vamos estar face a face. Na caiotina. Toda fase do homem é uma fase de intimidade com Deus. Deus não abre mão da sua companhia. A sua origem era em Deus. A sua vida é em Deus. E o seu fim é em Deus. Você entendeu isso? Que Deus não abre mão de ter você perto. Que Deus não abre mão de ter você ao lado.
que Deus não abre mão de ouvir a sua voz, de ouvir a sua oração, de ouvir a sua adoração, de ouvir o seu louvor. Minha alma se regozijou quando aquela irmã, não sei nem quem foi, disse assim: Deus está com saudade da sua voz. O Espírito testificou na hora, disse assim: Murilo, eu estou com saudade de ouvir tanta gente aqui que faz tempo que não fala comigo. Diz isso para eles, Murilo, que eu quero ouvir a voz deles, que eu quero ouvir a oração dela, que eu quero ouvir a oração dela. Eu quero te dar 1 minuto agora. Ei, mas é a voz, você ouviu isso? É a voz, feche os seus olhos. Em 1 minuto fale com o seu Deus, fale com o seu Deus, do profundo do seu coração, da intimidade da sua alma. Fale com o seu Deus agora. Ei, não é para pensar no seu Deus, é para falar com o seu Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Deus te quer mais perto, 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 Deus te quer mais perto. Ai, tiriabaço, nemahanamadacareaba. Ai, chocou. Ai, choria tem relacionamento sendo reatado aqui nessa noite. Tem novas histórias espirituais começando aqui nessa noite. Eu quero dizer a você que as maiores experiências espirituais da sua vida estão por vir. Não são as que passaram, são as que virão. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Cantares, capítulo de número 2, é um retrato desse esforço que Deus faz, dessa prioridade que Deus dá para o relacionamento comigo e contigo. A amada diz: olha, ele está vindo aí, ei-lo aí, verso de número 8. Essa é a voz do meu amado. Coisa linda é ouvir a voz dele, não é? Eu preciso falar sobre isso aqui, porque tem alguém dizendo assim: olha, a voz da minha consciência está falando alto. Quanto já ouviu essa expressão, a voz da consciência? O que é a voz da consciência? Tem um desenho que diz que é um grilinho dentro da cabeça de alguém. O que é a voz da consciência? Essa expressão não existe nem no meio científico. A voz da consciência. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo testificando dentro de você. Jesus, quando está tendo um diálogo com Nicodemos, diz assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele diz: como se dá isso? Eu, por acaso, tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Aí o Senhor diz assim: Nicodemos, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Quem é nascido do Espírito aqui? O Espírito fala. Paulo diz que o Espírito está sempre pronto, é a voz ecoando dentro de você. Quando nós vamos crescendo em intimidade com Deus, nós vamos entendendo que é a voz dele falando, nós vamos errando menos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre fala. Repita isso comigo, diga: meu Deus sempre fala. Aí o crente está indo e alguma coisa está dizendo: vai não, vai não, vai não. Não é a voz da consciência, não, é a voz do Espírito Santo. Na hora de negociar, a voz está dizendo: olha, não faz esse negócio não, não assina não, não assina não. Não é a voz da consciência, é a voz do Espírito Santo. O nosso Deus tem boca e fala. E quando você se torna íntimo, você passa a dizer como a Sulamita. Ela diz aí, ó: essa é a voz do meu, essa é a voz do meu. Você, quando entende que é a voz dele, tem alguém aqui que já esqueceu a voz do Senhor, mas o Senhor está dizendo: eu te relembro nesse dia. Tem renovo de Deus para você nessa noite. Alguém que já esqueceu como é ouvir essa voz ecoando, mas Deus está dizendo: eu falo de novo, eu falo de novo, eu falo de novo, eu falo de novo, eu falo de novo. Olha o eco da minha voz, assim diz o Senhor. É a voz de Deus clamando. A Sulamita, ela conhece a voz do amado. Ela diz: essa é a voz do meu amado, ei-lo aí. E aí eu acho tremendo, porque quando você está num lugar de intimidade com Deus,
você passa a conhecer mais do que a voz. Você passa a conhecer a movimentação de Deus. E é isso que ela traz. Ela diz assim, olha, ele vem saltando sobre os montes. Eu acho tremendo porque ela continua e diz assim, pulando sobre os outeiros. Diga comigo, outeiros. São montinhos pequenos. O que a Sulamita está dizendo? Que ele salta os montes grandes e pula os outinhos pequenos. Não tem limitação quando Deus quer te ver. Você sabia disso? Quando Deus decide te encontrar, nada. Tem gente que entrou aqui hoje e acha que Deus não vai encontrar. E Deus já te encontrou. Eu digo como Paulo, né? Paulo disse, quem poderá nos separar do amor de Deus? Você está entendendo isso? Não tem limitação quando Deus estabelece que vai ter um encontro contigo. Alguém está dizendo assim, pastor, o monte da minha vida é muito grande. Está falando de problema grande, né? Pastor, minha família é desestruturada. Se o senhor souber a casa da onde eu vim, o senhor não vai dizer que Deus vai me encontrar. Pastor, mas o meu casamento tá terrível, pastor. Estou prestes a me divorciar. O senhor não diria que Deus quer me encontrar? Alguém está dizendo, pastor, mas o senhor não sabe da montanha de dívida que está atrás de mim. Minha vida financeira está no caos. O senhor, talvez se o senhor soubesse disso, não diria que Deus ia me encontrar. O outro está dizendo, pastor, eu sou ruim. Eu sou mau. O meu caráter, o meu histórico denuncia contra mim. Se o senhor soubesse do meu caráter, o senhor não diria que Deus está querendo me encontrar. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Ele vem saltando os montes. Ele vem saltando os montes. Ele vem saltando os montes. Toda mentira de Satanás cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de acusação cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu não sei qual acusação está atingindo a sua mente, mas Ele te encontra, Ele te encontra, Ele te encontra, Ele te encontra. Pode ser monte, pode ser outeiro. O que é isso? É montinho pequeno, são as pequenas coisas que ainda estão te tirando da presença de Deus. O Senhor pula isso para te encontrar hoje. É noite de restauração. Quantos creem nessa palavra? É noite de restauração. O Senhor está tratando deformidades aqui nessa noite. Eu quero te dizer, quem mentia não vai mais mentir. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui nessa noite? Eu preciso dizer isso. O Senhor está livrando jovens aqui nessa noite, homens, de um vício terrível em pornografia. Tem libertação de Deus para a sua vida hoje. A carotona. Alguém que não está desenvolvendo um relacionamento com Deus por conta de vício em pornografia. O Senhor está quebrando hoje essa corrente. Ei, Ele salta os montes, Ele salta os outeiros, mas Ele te encontra, Ele te abraça, Ele te vê, Ele te toca. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos tirará do resplendor da presença? Olha a voz do meu amado aí, é maravilhoso quando ele fala. E ele vem, diga comigo, saltando os montes. Tem alguém aqui que está enfrentando problemas tão profundos que ele está tentando ver Jesus de trás do problema. Ele está atrás do monte, tentando ver Jesus e não consegue. Porque quando ele vai adorar, ele lembra do problema. Quando ele vai levantar a mão, ele lembra do problema. Quando ele vai orar, ele lembra do problema. A mente está perturbada por ansiedade.
Não sei quem é, mas Deus está dizendo nessa noite: Ele salta os montes para te encontrar. E Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem pulando sobre os outeiros. Olha que tremendo esse texto. Fala sobre a aproximação de Cristo com a sua igreja. Fala sobre a aproximação do relacionamento. Eu acho isso tremendo. Ele estava atrás dos montes, ele pula os montes. Ele estava atrás dos outeiros, ele pula os outeiros. Você está entendendo isso? Que Ele está vindo aí para te encontrar. Você está entendendo isso? Que Ele quer te encontrar. Você está entendendo isso? Alguém diz que esse texto é sobre a volta de Jesus. Não é sobre a volta de Jesus. No final a sulamita vai dizer assim: vai, meu noivo, mas volta depressa. Então esse encontro aqui não é o encontro da volta de Jesus. Sabe que encontro é esse aqui? Esse encontro é o encontro do choro com Jesus. Esse encontro é aquele encontro que você chega arrebentado, mas levanta cheio de ousadia e de poder. Esse encontro é o encontro do renovo. Esse encontro é o encontro que muda a sua vida com Deus. Quantos querem ter esse encontro nessa noite? O noivo está vindo. Ele está saltando os montes. Ele está pulando os outeiros. Ele está vindo. Olha o que ela diz: o meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corso. Eis que está de trás da nossa parede. Parede fala sobre divisão. Parede fala sobre barreira levantada intencionalmente. Isso é sobre algumas pessoas que elas erraram tanto no seu relacionamento com Deus, que ela diz assim: eu levantei uma barreira, eu levantei uma parede que não tem como passar. O que eu fiz não tem remediação. O que eu fiz não tem solução. E ela está dizendo sobre essa aproximação do noivo e diz assim: olha, Ele está de trás da nossa parede. Diga comigo: de trás da parede. Mas ela continua e diz assim: Ele está olhando. Ele está olhando. Quantos creem que Ele está olhando para nós nessa noite? Eu sinto isso, sabe? A Bíblia diz que Jesus está no nosso meio nessa noite. Se nós estamos reunidos em nome... Então, nós não estamos reunidos por causa do congresso. Nós não estamos reunidos porque tem pregador de fora. Nós estamos reunidos por conta do nome. Se Ele é o centro, Ele está presente no ambiente. E quando Ele está presente, sabe o que Ele faz? Ele olha. Você tem noção disso? Ele olha. Jesus está te vendo. E Ele te quer. Tem notícia melhor do que essa? Você pode me ajudar nessa noite? Diga para quem está ao seu lado: Jesus te quer. Jesus te quer. Jesus me quer. Não tem nada melhor do que isso, não. Deixa eu te dizer: seu pai pode não te querer, mas Jesus te quer. Sua mãe pode não te querer, mas Jesus te quer. Alguém pode não te querer, mas Jesus te quer. É uma aproximação que ela relata nesse texto. Ela está dizendo assim: ó, atrás dessa parede que você levantou, que você acha que não tem como Ele passar por aí, Ele está te olhando. Eu acho isso tremendo, porque o nosso Jesus nunca nos perde de vista. Ele nunca nos perde de vista. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Ele nunca te perde de vista. Ele nunca te perde de vista. Está no lamaçal, mas Ele está te vendo. Está no pecado, mas Ele está te vendo. Está na imoralidade, mas Ele está te vendo. Está no crime, mas Ele ainda está vendo. Ele está olhando. De trás da parede Ele está olhando e está dizendo: é meu, é minha. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tem barreiras caindo aqui nessa noite. É mentira do diabo que Jesus não te quer. Jesus está à sua procura. Ele está te olhando. Você não veio aqui por acaso nessa noite. Você veio aqui porque Jesus está te olhando. Ele está à sua procura. Jesus está te olhando. Ele diz: está olhando pela janela.
reluzindo pelas grades. Fique em pé que eu quero finalizar daqui alguns minutos. Eu acho isso tremendo aqui. Olha o que ela diz: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E aí ele diz: por que é para vir? Porque eis que passou o inverno. Diga comigo assim: o inverno já passou. Ele diz: eis que passou o inverno. E continua dando detalhes. Olha, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores. O tempo de cantar chegou. A voz da rolinha já se ouve. Sabe o que o texto está trazendo para nós aqui? Que chegou uma nova estação. Eu falei tudo isso para falar isso, porque essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu disse para o Josué hoje à tarde: rapaz, Deus me deu uma palavra, e se ele não mudar, pastor Carlinhos, essa palavra é profética. O inverno já passou e chegou uma nova estação. Chegou uma nova estação. Essa palavra para a igreja do Senhor Jesus estabelecida aqui nessa noite. Chegou uma nova estação. Vocês vão ver flores que nunca viram. Haverão cultos que vocês nunca viram, assim diz o Senhor. Há um mover inédito de Deus. O inverno já passou. Uma nova estação se abriu. Irmã Ivani, Deus conduziu a senhora poderosamente nesse tema. Toda a equipe. Esse tema vem do coração de Deus. E sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Para uma nova estação é necessário um novo comportamento. Prestem bem atenção no que o Senhor está dizendo nessa noite. Eu digo com tremor e com temor da parte de Deus. É tempo de orar um pouco mais. É tempo de jejuar um pouco mais. É tempo de se santificar um pouco. Porque uma nova estação de Deus se inaugurou sobre esse lugar. As flores vão ser diferentes. E o som, o cântico será diferente. O barulho vai ser diferente. Tem renovo de Deus, tem novas línguas estranhas agora. É tempo de ser batizado com o Espírito Santo. É momento de novas línguas estranhas. Tem um idioma inédito do céu para você. Há um barulho diferente. Repachana mandore batana mandaka. Shokoria mandarasa. Hakachoria mandara. Brito pakatana mandore batana.
Há um cântico novo para a igreja do Senhor. Há um cântico novo. Há um cântico novo. Há um cântico novo. Mudou a estação. Muda o cântico. Mudou a estação. Muda o cântico. Show, chequei. A figueira já deu os seus figuinhos. Essa nova estação traz novos frutos. Abra sua mão comigo agora nessa noite. É pelo poderoso nome de Jesus que eu libero essa palavra que vem do céu ao vosso encontro. É tempo de dar fruto. A esterilidade espiritual acaba hoje. É tempo de dar fruto. Há uma nova estação de Deus que possibilita novos frutos. Estejam prontos a estender as tendas. Essa palavra é para todo o campo. Há novos frutos a caminho, porque uma nova estação se iniciou. Eu vejo o Senhor levantar pregadores e pregadoras. Profetas e profetisas. Novos obreiros surgirão, assim diz o Senhor. Tem novo fruto aí, tem novo fruto aí. Tem novo fruto, tem novo fruto. Tem novo fruto. Tem novo fruto. Como um sinal de avivamento, o comportamento das pessoas vai mudar. Vocês vão ver isso. Pastor, o senhor vai ver isso. O comportamento, Deus está transformando nessa noite. Deus está regenerando nessa noite. Ele está trazendo nessa noite. Ei, tem novo fruto. A sua vida não dará o mesmo fruto. O seu casamento não dará o mesmo fruto. A sua casa não dará o mesmo fruto. Tem fruto novo aí. Tem chotina. O Senhor está dizendo: levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. E eu acho isso tremendo aqui. Olha o que o Senhor disse. Pomba minha, oh pomba minha, a cara atada, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Sabe o que é tremendo? No texto que nós lemos ontem, em Êxodo capítulo de número 33, você lembra disso? Moisés queria ver a face. Ele disse assim: Senhor, eu quero ver a sua face. Aí Deus diz assim para Moisés: há um lugar na fenda da penha, mas não é para ver a face. Moisés, a gente tem intimidade, mas a face eu estou guardando para um povo especial. Você vai ver muita coisa, Moisés, mas a face, ela está resguardada. A face só a noiva pode ver. Aí a Bíblia diz que Moisés entra na fenda da penha, só que ele vê as costas. Deus passa e ele vê as costas. Agora o noivo está dizendo hoje: pomba minha,
Sai da fenda da penha. Sai da fenda da penha. O lugar onde Moisés entrou é para você sair daí. Sai da fenda da penha. A fenda da penha era quando eu mostrava as costas. Para você eu vou mostrar a face. O Senhor está te chamando nessa noite para parar de viver das costas dele. Para de viver do que já passou lá. Tem crente vivendo hoje do que se passou no congresso do ano passado. Até hoje ele só viveu com aquela unção. Até hoje ele só viveu com aquela experiência. Até hoje ele só viveu com aquela revelação. Está vivendo da revelação do passado. E Deus está dizendo, é tempo de você vir. Pomba minha, amada minha, formosa minha, amiga minha, vem. Porque eu quero ver a tua face. A sua voz é doce e a sua face é aprazível. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Eu posso fazer uma oração, pastor? Pegue na mão de quem está ao seu lado agora. Não sei qual é o combustível espiritual que tem te movido até hoje, mas há uma nova estação de Deus para nós. Chacarro tequisti namadaraba. Presteste namandolebrati. Ai chocobra. Diga comigo, é tempo. Diga, é tempo de ver a face. Começa a clamar agora, diga, Senhor, eu não quero viver do passado. Eu não quero viver da experiência que eu já tive. Eu não quero viver daquele lugar que eu passei para te encontrar. Eu quero ver a face. Diga, eu quero ver a face, Jesus. Não há monte que te impeça. Não há outeiro que te impeça. Não há parede que te impeça. Não há grade que te impeça. Sai da penha. Vem ver a face. Vem ver a face. Vem ter novas experiências. Vem para um lugar de intimidade. Vem para um lugar da revelação. Tem unção de Deus sobre nós nessa noite. E o convite é: vem ver a face.